começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. E hoje o Café com Chefão recebe um cara que respira história, cultura e memória. Ele é nascido em Mogi das Cruzes, professor, pesquisador, mestre em políticas públicas, autor de livros e idealizador de projetos que marcaram a cidade. Ele já esteve à frente de cargos importantes na prefeitura, criou a Academia Mogi Cruzense de História, Artes e Letras e hoje toca o projeto Redescubra Mogi, com Y, que leva a população a viajar no tempo pelas ruas e memórias da cidade. É um cara apaixonado pela cultura, pela preservação do patrimônio e pelas histórias que moldam a nossa identidade. Com vocês, Glauco Riccielli. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Márcio. Primeira coisa, seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade de poder contar um pouquinho aí sobre a coisa que eu tanto amo, que é Mogi das Cruzes, né? Nossa cidade, que a gente compartilha esse espaço aí. Então fala um pouco de você aí, para os nossos espectadores aí, Glauco. Boa. Então, eu sou o professor Glauco, né? Sou historiador. Tô nessa lida, né, de ser aí um professor desde 2008. Né? Então, iniciei aí minha carreira no governo do estado. Permaneci, mas não na Secretaria de Educação, e sim na Secretaria de Desenvolvimento, que é com a ETEC. Né? Então, sou professor do Centro Paula Souza, tanto da ETEC de Mogi, ETEC Arujá e ETEC também Itacoaxetuba. Caramba, que saúde, hein? A gente passa mais tempo no carro do que na sala de aula. Altas viagens. E como que a história entrou aí na sua vida? Aí você, o historiador, ele é um curioso, ele é muito curioso. É curioso, eu brinco que ele é um fofoqueiro, né? Ele adora fazer a fofoca do passado. Então é aquela coisa, a gente tenta resgatar, né, trazer à luz, né, episódios, né, e memórias da vida de muitas pessoas. E o meu foco é em história local, né? Então, assim, desde moleque, eu fiquei apaixonado a primeira vez na minha vida com Mogi das Cruzes. Sim. Quando eu fui no Museu Visconde de Mauá, que era no terceiro pavimento da prefeitura, onde hoje é o gabinete da prefeita. Aquela área inteira era museu e eu fiquei encantado. Era uma coisa tudo juntado, não tinha uma organização ali, mas era lindo. Né? Então, ali me despertou. Né? Depois eu comecei a saber... Mas você é mogiano. Você é mogiano, até. Eu falei, sou mogiano. Você é mogiano nato, eu nasci e morei, né, entre dois bairros, o São João e a Vila Industrial. Sempre meus avós cuidaram, meus pais trabalhando o dia inteiro. E eu cresci no São João, do lado da casa onde o Maurício de Souza cresceu com a avó dele. Então, meu avô conheceu a avó do Maurício, né, a avó Dita. Então, assim, a história começa, né, na rua, né, vendo esses personagens, vendo essas memórias ali no bairro. E a Vila Industrial, esse bairro que encanta até os dias de hoje, né? Um bairro ainda muito ligado ao bairro operário, as casinhas coladinhas, sem garagem. E você, como estudioso, todo mundo, né, tem a história do descobrimento do Brasil, que tem aquela pataguara, que ele não se perdeu nada na Índia, que Mogi tem algo assim, semelhante também? Mogi tem aquela disputa, né? Quem fundou Mogi? Brás Cubas ou Gaspar Vaz? Mogi é 1560 ou é 1611? E aí você tem ali, né, essa relação, né, de como que a cidade veio se desenvolvendo, né? Então, nós temos ali, né, Gaspar Vaz como fundador da cidade, né, oficial, né? Então, é o que a história coloca, né? Mas para o poder público, ao longo de décadas, coloca como Brás Cubas. Então, nós apoiamos uma data errada, né? Nós teríamos que nos apoiar a data ligada ali a Gaspar Vaz, 1611. Então, essa é a data da fundação. 1560 já... Não dá para ser, porque, assim, a cidade, para ela nascer, a vila, no caso, né? Mogi foi um aldeamento indígena. Para se tornar uma vila, ela tem que ter uma autorização da coroa portuguesa. E essa autorização é um lado jurídico que se faz entre o Conselho Ultramarino, que é um conselho que vai governar, né, as duas, a metrópole e a colônia, e Mogi, e no caso quem pediu isso foi Gaspar Vaz, né? E ele pede lá, e basicamente alguns meses para tudo isso se arrumar, até chegar a autorização. E a data oficial, que quando chega o papel na mão dele, é dia 17 de agosto. Mas Mogi, ele coloca como fundação oficial 1º de setembro. Então ele dá um lapso ali. Ele queria fazer uma cerimônia, né? No Marco Zero, onde hoje nós temos a Praça da Catedral. Da Catedral. Então ali era o Pelourinho, ali tinha a morada dele,
onde hoje é um estúdio de tatuagem de esquina, onde era o antigo bar do Doca. Ali, né, era totalmente aquela região, era a casa do Gaspar Vaz. Então, assim, a cidade cresce em torno disso. Mas tem esses dilemas também, como tem a história do Brasil. Tem, né? Sim, bastante. Faz parte da história, né? Então, Glauco, mas essa tua busca por essa identidade de Mogi, eu acho muito interessante a pessoa, né? Você nasceu em Mogi e tal, tem uma ligação como eu tenho, mas você ir lá atrás buscar tudo isso, como que foi isso aí, cara? Então, e você achar que isso... Se despertar, assim, é uma coisa que pode colocar ali como um dos objetivos da vida, assim, eu não consigo falar pra você, ó, do porquê, né? Sempre me deu muito ânimo, né? E eu brinco com as pessoas, né? Trabalhar com a história tem que ter e te dar tesão para trabalhar com a história. Você tem que acordar o dia inteiro, pensar e dormir com o assunto. Então, a pesquisa, né, o trabalhar a história é essa sensação prazerosa. Então, assim, me move muito. Né? Eu não poder trabalhar com pesquisa, eu não poder fazer isso, me poda demais. Então, assim, a mesma coisa pôr um passarinho numa gaiola. Então, eu gosto de voar, e o voar é essas pesquisas, é conversar com o mogiano, com as pessoas mais velhas, mesmo os mais novos que têm um familiar. Então, assim, você começar a trabalhar essas memórias afetivas e tudo, né, em torno da cidade, em vários aspectos, né? O patrimônio se divide em material e o imaterial, né? O material é o físico, né? Os casarões, está tudo aí, os monumentos. E o imaterial, né? A gastronomia, a música, as histórias, que enriquece demais o dia a dia nosso. Então, assim, é muito prazeroso. E o mogiano, eu falo que ele é um cidadão, assim, que ele devora história. Ele é saudosista com a sua história. Sim. Então, poxa, lá na pandemia, eu criei com a Dalila o Arquivo Mogiano. Hoje está com 60 mil pessoas, sem nenhuma publicação, nenhuma publi, assim, de vender espaço. As pessoas estão ali porque amam a história da cidade. Então, você colocava foto e o roteiro, uma descrição, né? A Dalila faz hoje ela dá uma atenção, eu não consigo dar atenção para todo mundo nos comentários, ela tira foto do mundo, ela viaja de bicicleta. Então, assim, ela ama demais também o grupo e gosta demais da história da cidade, ela adora. Então, esse aí é um dos passos. Então, eu sempre fiz muita coisa espalhado, né, pela história. E aí, nos últimos tempos, eu comecei a reunir algumas coisas. Então, assim, são os novos projetos aí. Aquele livro, não sei se foi você que escreveu, sobre as personalidades de Mogi? Não, o que eu tenho são publicações em torno do ensino universitário. Tá. Né, e depois eu também fiz uma publicação sobre a biografia do Sérgio Vico, exclusivamente sobre ele. O Serginho. Isso. Amicíssimo da minha família. E também, em 2021, lancei o livro que deu mais trabalho até os dias de hoje, foi 10 anos de pesquisa, que é sobre o cemitério São Salvador. Ah, tá. Esse daí é um livro que eu lancei em 21. Eu tenho em casa fala né, quem foi o Ricardo Vilela, né? É legal. Os nomes de rua. Os nomes de rua. Né? Não fui eu que fiz, mas de outros... Doutor Deodato, quem foi o Doutor Deodato? Pesquisador da cidade, é fundamental. Cada um faz um pouquinho, assim, isso é o importante da história, né? Nós somos passageiros desse mundo, né? Então, assim, são sementes e legados que a gente tem que deixar. Então, assim, nesse momento, né, eu estou desenvolvendo meu trabalho, foco em educação patrimonial, tento abrir os olhos das pessoas para a cidade. E o Grimber fez a parte dele, o professor Jandir fez a parte dele, o Horácio da Silveira faleceram, né? Deixaram sementes. Né? Eu quero que no futuro tenha mais Grimbers, mais Glaucos, mais pessoas que zelem pela cidade. Nós temos ainda essa... eu sou de 67. Então, a gente estudava no Liceu Brás Cubas, Ateneu, né? Era Ateneu que se falava? Acho que era. E aí tinha aquela coisa do sobrenome, né? Pô, você é filho... Né? Ainda dava, né? Ainda tem um pouco isso na cidade. Ainda tem. Mas assim, eu trabalho no mercado imobiliário, eu já vejo que muitas famílias já encerraram um ciclo e os que faleceram, os filhos às vezes nem estão mais na cidade, né? Sim. Mas era muito legal aquele... Pô, você é filho de fulano, pô, seu pai... Porque era uma coisa normal, né? Uma cidade pequena, né? Você fala, pô, aquela coisa... Arrumava namoradinha, não tinha... Pô, ele é filho, conheço o pai dela, não conhecia, né, cara? Você sabe se ser perigoso você não era, né? E a história de Mogi, assim, o que você mais... É lógico que você tem, assim...
um puta leque de tudo que você sabe, assim, mas o que você acha assim, uma coisa que é mais interessante para nossa identidade, assim, que você fala? Hoje, assim, o patrimônio imaterial da cidade de Mogi, ele tem um destaque muito importante. Então, nós temos a musicalidade, né? Desde aí, a gente estava conversando agora há pouco com relação aí hip hop, as batalhas. É uma cultura atual, uma cultura dos últimos 30 anos, mas que Mogi se consolida como uma pioneira e marca a história não só do Brasil, mas no mundo. Mogi tem uma marca muito interessante nesse campo. As congadas, a música caipira, as festas, né? A festa de São Gonçalo acontece em alguns bairros. Você tem ali a festa Santo Alberto, Santo Ângelo. Na festa do Divino, você tem a culinária e a entrada dos palmitos. Então, assim, Mogi, ela tem um leque, né, de assuntos que são únicos no panorama nacional. São respeitados, né? Sim. Que ainda se respeita muito. E esse pioneirismo de Mogi, essa manutenção de tudo isso, dá para a cidade cada vez mais, né, garantias de perpetuar tudo isso. Né, através de edital, através de projetos, através de outros artistas que conseguem fomentar tudo isso. Né? Então, é um campo. Né? Depois nós temos também patrimônios materiais que são importantes. Né? Hoje eu foco bastante minhas pesquisas tanto na área de cemitérios, quanto também lá no Hospital Antigo Asilo Colônia Santo Ângelo, que é o primeiro hospital asilar do Brasil. Completou esse ano 97 anos, rumo ao centenário. Né? Então, esperamos que no centenário nós tenhamos novidades para apresentar para a comunidade. Estamos numa luta muito grande. A gente fez aí uma parceria com a diretoria do complexo. Tá. Então, o doutor Ari Osvaldo, que é o atual diretor, deixou de portas abertas para poder fazer pesquisa ali dentro, e isso está ajudando bastante, né? E ajudando até mesmo a comunidade local lá a descobrir, né? Redescobrir, né? E entender o espaço, como que o espaço pode ser utilizado daqui para frente. Porque ele teve uma função no passado. Sim. Ele era um hospital asilar, as pessoas moravam compulsoriamente. Agora, o hospital aberto ainda tem os seus pacientes morando lá, mas de que maneira que tudo isso vai fluir? Tem funcionários, parece também, que moram lá? Tem bastante. Hoje, basicamente, entre total de moradores, uma base é de 300 pessoas. 300 que moram nas casas. Fora os internos, que estão nos leitos, né, de UTI infantil e UTI adulto. Né? Então, acho que hoje tem uma base de uns 170 hoje pacientes. E funcionários mais de 300. Então, assim, é uma mini cidade ainda. Uma mini cidade ainda. Foi no passado, chegou a ter 3 mil. Nossa. 3 mil pacientes. E hoje está tentando se redescobrir também a sua vocação. Vai ser um hospital de retaguarda, um hospital de cuidados paliativos, mais o quê? Então, assim, estão nessa tratativa, é muito importante. Pô, que bacana. Ainda bem que você tem esse apoio, né? Não, com certeza. Não, foi difícil. No passado, outros diretores não deu essa abertura, né? A doutora Fabiana, na gestão passada, ela ficou, acho que por 7 anos, abriu as portas para poder iniciar lá os roteiros. Então, exemplo, uma sexta-feira, sim, de um mês, né? A gente combina a data. Eu levo quem quiser lá para poder conhecer, vai em torno entre 50 a 100 pessoas, em média, para conhecer o complexo à noite. A gente entra no teatro, a gente consegue visitar algumas partes e termina lá no cemitério, do outro lado da rodovia. E eu acho que também, você está falando tudo isso, eu falo, puxa vida, eu aqui estou me sentindo, falei, puxa, moro em Mogi e não tenho, não é que não tenha informação, né? A gente acha que Mogi é isso que está aqui. A gente acha que o centro da Mogi só, né? Mogi é muito maior. Aí você vem falando, poxa, eu vi alguma publicação sua, você convidando o pessoal, tal, eu falei, cara... E por que as pessoas de Mogi não demoram para reconhecer, né? Não dá para explicar. Eu depois que eu vi eu faço questão de ir com a minha família lá, falei, poxa... Com certeza, bem-vindo lá. Porque a gente tem essa coisa, né? Falar, Mogi é isso aí, a gente fica, né, na política, não vai, tudo bem, tá tudo certo. Que o mogiano parece que aceita, tá tudo certo. Não, e o mogiano, assim, nós demos um salto, Márcio, em cultura, né? Eu consegui implementar na última gestão uma educação patrimonial na cidade que não existia antes. Sim. Né? Eu deixei muito consolidado, né? Eu vim para a prefeitura como um técnico, eu não sou uma pessoa política, não sou vinculado a partido nenhum. Né? O prefeito Caio me trouxe para trabalhar na prefeitura como um técnico do governo do estado, eu vim emprestado do governo do estado. Legal. Exerci minha função até o dia 31 de dezembro passado e eu garanto assim, eu fiz o máximo do máximo para deixar os legados para a cidade.
né? E esse âmbito, né, a gente deixou uma educação patrimonial hoje, a cultura permanece com os roteiros, né? Eu faço da minha parte com o Redescubra, mas a prefeitura também está fazendo hoje os roteiros. Agradeço a prefeitura hoje, né, a prefeita Mara, e agradeço também... por dar continuidade, né? Dar continuidade a tudo isso e também de poder liberar hoje, né, o cemitério para eu poder fazer os roteiros, né? Então, o Rinaldo, que é o atual chefe, né, dos cemitérios, né, um grande amigo, conseguiu fazer as tratativas e hoje eu estou no São Salvador voltando a fazer isso. Então, assim, a cidade ganha demais. Sim. Né? Então, assim, tem essa continuidade desses projetos da política pública cultural não pode parar. E com isso, né, Mogi se tornou referência em patrimônio. Em dezembro passado ainda, nós apresentamos em São Paulo, para o estado de São Paulo, o que Mogi estava fazendo, assim, e abriu os olhos para muitas cidades. Poxa, levar a pessoa para o cemitério à noite, de graça. Necroturismo, né? Você vai levar para o centro. Então, assim, esses roteiros, não é simplesmente você ir lá e contar a história da cidade, você fomenta uma região. Quando eu faço no centro, as pessoas vão lá, 70 pessoas por centro da cidade. Começa às 7 da noite, termina 9 da noite. Depois dali, basicamente 50% daquelas pessoas vão ficar e vão comer uma pizza no centro, vão para um barzinho no centro. Sim. O centro, tendo ocupado com uma atividade dessa, inibe criminalidade. Exatamente. Então, assim, você gera uma vida noturna que necessita cada vez mais os centros urbanos. E Mogi é uma cidade que o centro está morrendo à noite. Agora começou a surgir. Estamos tendo um pouco mais de comércio noturno. Alguns bares, restaurantes. E isso que precisa. Porque a gente está tendo aí, né? Eu comentei com você, né? Eu tenho um filho que também está aí na cena cultural e é uma dificuldade, né? Inclusive, eles falam, olha, tá perigoso, tem muito indigente, né? E falou, a gente fica meio preocupado. E como pai, você fala, pô, então você tendo, como você falou, eventos, uma coisa mais organizada, a gente fica com o coração na mão quando esses meninos estão tentando fazer lá o evento deles num local, eles estavam fazendo perto da estação, eu passei, falei, Pedro, aí não faz isso aí, tá ruim. A gente fica com receio, porque não sabe do outro, né, que pode gerar uma violência, né? Alguém pode tocar uma pedra. Uma vez mesmo eu estava fazendo um roteiro na Praça Oswaldo Cruz, chegou uma pessoa que a gente sabia que estava descontrolada psicologicamente, passando por problemas e tal, ele veio e queria agredir, então aquela coisa, a gente tá ali, a gente tá vulnerável a isso. É como qualquer outra cidade grande também, não é só um problema do Brasil, né? Eu viajei pouco tempo agora para o Chile e Santiago, também com os mesmos problemas sociais, né? Pessoas de vulnerabilidade na rua, então assim, isso é um lado que a gente vai ter que trabalhar, mas a ocupação, né, um dos grandes erros de todas as cidades grandes do Brasil é você criar os departamentos públicos, criar as ferramentas e deixar elas longe do centro. Descentralizou, ok? Mas também precisa descentralizar e ter algumas coisas abertas durante altas horas ou 24 horas no centro para ter vida. Exatamente. E aquele hospital, atendimento de saúde que vai estar aberto e aquela pessoa tem um acompanhante que ele vai descer para comer uma coxinha, vai tomar um refrigerante, vai gerar renda. Então, assim, se não tiver renda, se não tiver pessoas, não tem renda. E aí você não tem. Porque Mogi, a vocação da cidade de Mogi para o turismo é isso. É o cara que veio para um roteiro desse, numa sexta-feira à noite, veio para um sábado, ou vem no domingo querer conhecer a cidade, eu vou almoçar no restaurante, passa em Guararema e vou embora. É assim, vai rodar por aqui. É o turismo de fim de semana, não é o cara que vai ficar 3 dias no hotel enfurnado. Não é nossa vocação regional isso. Sim, não é. Mas assim, tem que ter... A cidade precisa, né, respirar. Basicamente, uma programação diversificada. A vida cultural necessita disso. Então o Sesc faz muito bem isso. Faz. O poder público tem que continuar fazendo isso. Isso é fundamental. Né? Dar para as pessoas a oportunidade de variação cultural, de programação cultural. Você falando isso, eu às vezes, na parte da manhã, a gente tem esse costume às vezes de caminhar no Centenário ou outro parque, né? Mas eu falei, poxa, não poderia ter mais eventos, né? Não tem nada nos parques, né? Tem que ter uma agenda contínua. E é engraçado assim, né? É muita gente vindo. Né? Muita gente vindo e não acontecendo nada. Quer dizer, eu dou 4 voltinhas e vou embora, né? Você pega ali o Parque Centenário, uma média de um domingo ali,
gira em torno fácil entre 8 e 14 mil pessoas. É fácil. Fácil. Então, assim, é o parque mais cheio da cidade. Ali tudo acontece. Então, ali dá para você pôr programações fixas. Ah, não importa que tem 3, 4 pessoas ali curtindo um saxofone. Exatamente. Mas tem. No domingo que vem vai ter 15, no outro domingo vai ter 100. Vai começando a criar o hábito. E esse hábito necessita. Ou até eventos, né, para nossos músicos locais, Sim, os artistas locais. Você quer um lugar que nós fizemos uma roda de samba uma vez, fizemos uma roda de samba, depois fizemos funk e batalha de rima. No Parque Botira. No Botira. As pessoas saíram do emprego, ia para a estação estudante pegar o ônibus, parava, sexta-feira à noite. Teve a terceira vez que fizemos ali, tinha 600 pessoas, numa sexta-feira à noite. O pessoal parou, curtiu, é uma música. Então, assim, é preciso. A cidade respira, né? E Mogi, a gente brinca, Mogi é a cidade das artes. Já teve muitos artistas de renome que morou em Mogi. Sim. Brecheret, o Shang Daishen, o Volpe. Na música, você tem inúmeros grandes nomes da música. Então, assim, tudo isso demonstra a qualidade que Mogi tem de ser uma cidade que é um pouco de metrópole, mas é um pouco do interior. Mogi tem essa vocação. Mogi não se descobriu ainda. Mogi não quer ser metrópole como Guarulhos, como São José dos Campos. Sim. Estourar com o centro, com rodízio de carro. Mogi ainda... as pessoas querem uma cidade um pouco mais pacata. Mas isso aí, você atribui o quê? A gente, lógico, nós estamos aqui para falar mal de ninguém. Mas, assim, o que poderia ser feito para a gente mudar essa visão dos poderes públicos, para a gente poder ter uma cidade assim como, né, como a gente imagina que tem que ser, cara? A dificuldade está mais aonde? É na política? É no mogiano? Eu acho assim, são vários personagens. Tem a pessoa, o âmbito da política, ok? Tá. Tem o âmbito do empresário que precisa confiar na cidade, precisa ter o serviço disponibilizado. Né? É difícil, às vezes, você arrumar pessoas para trabalhar na vida noturna à noite, sim, no fim de semana, garçons. É difícil ter cozinheiros de qualidade. Às vezes São Paulo paga mais, o cara vai fazer opção por outra cidade. Então, assim, é um grande pacto. Acho que tem que ter o poder público, o empresário, associações, conversando e criando toda uma atmosfera para, assim, olha, Mogi, a partir desse momento, tem um pacto. Tá. Mogi é uma cidade cultural, turística e consegue ter, até mesmo o próprio mogiano, né, usufruir dos seus parques, até mesmo ir para o Pico do Urubu, ir no cemitério, levar uma flor, descobrir que no cemitério tem ali uma história. É isso, a cidade tem que ter essa vocação. Né? E através mesmo de QR Code, que são aqueles códigos, você pode trabalhar a informação. Aproveitar a internet, né? Sim, você vai linkar a cidade. Um aplicativo, né? Uma coisa assim. Então, cada vez mais, assim, quando estávamos no poder público, né, eu coloquei em 80 lugares da cidade QR Codes. Legal. A pessoa chegava lá e ia para um áudio, escutava a história da Igreja de São Benedito, do Obelisco, pô, que joia, lá no túmulo da mina da pipoca. Só que hoje você vai procurar, você vai encontrar uns 10. A maioria já foi furtado, as pessoas vandalizaram, mas precisa continuar. A história do nosso Mercadão. O Mercadão tinha 2 em cada entrada, 2 entradas principais do Mercadão. O Mercadão ainda tão assim, retrô, né? Uma coisa que você fala, puxa, olha... O Mercadão é uma coisa que você observa, né? Lá no Mercadão a gente fez uma galeria de artes na época que tinha exposição na parte de cima do Mercadão, no mezanino. Tá. Né? E ali no mezanino foi colocado um balcão para as pessoas almoçarem. Então, o cara almoça de frente com um painel de um artista, de uma exposição de história, traz informação. Então, tudo isso facilita. Então, a gente tem que usar cada vez mais. Eu usei uma época também a estação Mogi. A CPTM liberou o espaço do hall para montar a exposição. Olha que legal. A circulação é gigantesca de Olha gente. Que legal. E aí você tem os feedbacks. Então, assim, o mogiano, ele quer devorar a cultura. Né? E você tem que ter uma agenda repleta de cultura semanalmente. Uma coisa, assim, gigantesca. Usa a contrapartida de projeto, mas fomenta também as áreas com quem ainda não conseguiu ter um projeto aprovado, contrata. Né? Faz um edital, monta uma extensão de agenda para os parques. Tudo isso gera um grande impacto. Então, trabalhando as várias vertentes da cultura. Né? Então, acho que isso é importante. Né? Suzano é uma cidade que teve um momento cultural fantástico. Acho que
tem que continuar. Então, assim, essas continuidades, né, dessas políticas públicas são fundamentais. Entendi. Também, a gente bateu um papinho rápido antes, né? Ter a pessoa certa no lugar certo, né? Porque às vezes um dos maiores problemas é esse, né? Precisa, né? E assim, independente hoje no cenário nacional, né, as pessoas têm que estar capacitadas. Né? Hoje, todos os cargos técnicos dentro de uma prefeitura, do governo do estado, do governo federal, têm que ser ocupados por técnicos, não são por curiosos. Porque aí você gera, né, um impacto financeiro, porque a pessoa ganha X não corresponde ao cargo. Você poderia estar tendo uma pessoa qualificada para exercer aquela função e daria muito mais, né, do que às vezes uma troca partidária. Isso é mal do Brasil, já está intrínseco na história do Brasil. Já. O jeitinho, ganhei uma vaga. Não tem que ser técnico. Né? E de formação. Não é só técnico da relação informal. Eu sou um artista, ok, mas até onde você é artista se capacitou? Sim. Isso é um lado que precisa cada vez pensar mais. E esse projeto seu, a Academia Mogi Cruzense, Mogi Cruzense. Mogi Cruzense. História, né? Artes e Letras, a MAL. Como que funciona? A MAL, né, eu criei ela junto com um grupo de mogianos que tinha um sonho, né, e 2 pessoas que participaram informalmente, porque já tinham falecido, mas deixaram um legado, que era o professor Vitor e a professora Nícia. Um historiador e uma professora de letras que tiveram um trabalho fundamental na história da cidade, né, e deixaram um grande legado, e ambos queriam muito uma academia. Faleceram, não conseguiram fundar a academia. Poxa, não conseguiram criar. Você... E aí eu juntei, né, esse sonho também que eu tinha desde a infância, de Mogi ter uma academia, valorizar a sua língua, a sua literatura, a sua música, história e as artes. E aí eu fomentei, joguei no Facebook em 2016, em fevereiro. Marquei uma reunião na Câmara Municipal, onde é a Casa do Povo. Sim. E quem quiser vir, participa. Apareceram 17 pessoas. Ali, em fevereiro, nasceu a academia. Oficialmente, foi fundada em 1º de setembro de 2016. Hoje, o nosso atual presidente é o Ismael Mendonça, né, o famoso Dentinho, fotógrafo, artista, já foi carnavalesco, um cara também multifacetado aí que eu amo demais. E hoje ele está aí na presidência, rumo ao ano que vem, aos 10 anos de academia. Legal. Então, a academia tem 40 cadeiras, cada cadeira com um patrono falecido, que uma pessoa viva homenageia, contando a biografia dele. Então, assim, é a única cidade do Alto Tietê que tem uma academia, é Mogi. Então, poxa vida, passou rápido aí, uma década de tudo isso. Obrigado. E esse é o trabalho aí o maior desafio sobre o cemitério São Salvador aí. Como que é esse projeto? Né? Explica pra gente. Ao longo dos anos, né, o São Salvador, ele sofreu muita depredação de túmulos que foram demolidos. Mas você vem ali buscar ali desde o início, tipo assim, túmulo por túmulo, qual que é a ideia do projeto? Assim, eu comecei muito a pesquisar o cemitério São Salvador na decorrência da arte tumular. São alguns túmulos que tinham destaque artístico, simbólico, né, histórico. Tem nada a ver com quem... Não. Eu até evito trabalhar muita biografia, porque senão a gente às vezes dá destaque a alguém que tem muita grana, porque teve um destaque porque teve um cargo político, não é desse âmbito. Eu vou muito pelo viés da arquitetura e da simbologia. E aí me chamou muita atenção, né? Eu desde 2007 eu comecei a fazer fotografia. Então, essas fotografias acabou sendo fonte, porque muitos desses túmulos que eu fotografei não tem mais, foram demolidos. As famílias... A família perdeu, abandonou e outros entrou em risco de desabamento, e outros foi intencionalmente, por algumas autoridades, demolidos para dar lugar a terrenos novos, infelizmente. Tanto as autoridades, na época, municipais, quanto também religiosas que pertenciam à Igreja do Carmo. Então, hoje, né, tanto o poder público quanto o Carmo estão muito mais atentos, mas, infelizmente, ao longo desses últimos 15, 17 anos, em média, nós perdemos muitos importantes, muitos. O único gótico que nós tínhamos no cemitério foi pro chão, era um túmulo de 1880. Puxa vida. Foi pro chão, pra caçamba inteirinha.
perdemos túmulos de mármore Carrara, perdemos muitas obras de arte que em São Paulo se dá muito valor. Então, assim, eu abri o olho do mogiano para falar, olha, gente, esse espaço é um espaço cemiterial e também é um espaço de sala de aula e uma galeria de arte. A gente precisa focar. Consegui, de certa maneira, chamar atenção e salvaguardar alguns pontos, mas, assim, infelizmente perdemos muito jazigo ao longo desse tempo. Então, esse livro que eu acabei escrevendo em 21 é esse resumo de mais de uma década de pesquisa trazendo esse assunto à tona. Entendi. E depois do livro, você ainda constatou que demoliram mais alguma coisa? Não? Estabilizou. Depois do livro, assim, o que nós conseguimos criar bastante foi o olhar para o tombamento do cemitério. A gente precisa fazer o registro, o tombamento da capela e de alguns túmulos que estão hoje lá como fundamentais. Então, assim, guardar esses túmulos para futuro e zelar por eles. Exemplo, o túmulo mais famoso do cemitério é o da menina da pipoca. Ela não tem mais herdeiro. Então, nós, poder público, sociedade, temos que cuidar. E a igreja tem que cuidar do jazigo. Então, por quê? E os fiéis que vão até lá. Então, isso tem que estar muito bem guardado. E o mais emblemático é o dela? Tem algumas histórias aí que falam que viram andando? Assim, olha, eu até brinco. Essas histórias você não põe no seu catálogo. Eu brinco muito, eu rezo para poder ver alguma coisa. Nunca apareceu nada pra mim. Nunca apareceu, né? Então, igual o Padre Quevedo, né? Eu sempre desafio, mas assim, com muito respeito. Eu sei das autoridades religiosas A minha mãe conta a história dessa menina e fala, mãe... É uma milagreira, né? Ela tem muitos milagres, muitas mães rezam para ela, né? Mas ao longo desse tempo, cemitério, noite, teve anos que eu abri o cemitério para Alvorada, uns 2 anos eu cheguei a abrir, nunca vi nada. Então, assim, o cemitério é um lugar de muito respeito. Muito respeito, né? Sim. Quem tem gente, assim, que vê algumas coisas, que tem sensibilidade e me colocam numa situação assim, olha, exemplo, uma vez me falaram, olha, o guardião do cemitério tem muito respeito por você, pelo teu trabalho, você trabalha e você conta tudo isso e conta, de certa maneira, a memória de pessoas esquecidas da cidade com muito respeito. Então, assim, essa energia, esse guardião do cemitério, que para alguns pode ser o Exu, para outros pode ser uma energia além, tem um respeito pelo trabalho. Eu falei, eu agradeço e sigo em frente com a cabeça erguida. E é isso que a gente precisa, né? Trabalhar com muita integridade, ética, porque no cemitério eu falo para as pessoas, a gente vai estar lá, mas evita tirar a foto a foto da lápide, da foto da pessoa, o nome, tira do todo, né? Para preservar. Às vezes a família não gosta que trabalhe a biografia daquela pessoa. Mas às vezes eu paro no túmulo de um pracinha, eu paro no túmulo de algum jogador de futebol, do União. Então, assim, tem pessoas que eu gosto de trazer à tona, porque nos livros de história da cidade essas pessoas não aparecem mais. Mas cabe ao historiador trazer a vida a essa pessoa. Eu falo o seguinte, existe 2 mortes. A primeira morte é a morte de carne. A gente vai morrer. Sim. Fato. A segunda morte é o esquecimento, que em média é de 2 gerações. Raramente você vai lembrar o nome dos teus bisavós, dos teus tataravós, menos ainda. E dali em diante esquece. Então você cai no esquecimento. Aí é a pior das mortes, porque ninguém mais vai lembrar. E cabe à história trazer à tona essas pessoas, do anonimato, trazer à luz essa capacidade de legado que as pessoas teve. Todas elas fizeram muito pela cidade, né? E isso daí é a Mogi das Cruzes que a gente reverencia do passado e do presente, né? Se não fosse elas, não estaríamos aqui. Mas você não pensa em depois fazer só fazer história só dos principais pessoas que fizeram a diferença para a cidade? De certa maneira, né, pela academia, a gente já conseguiu elencar na área da arte pessoas que algumas são mais conhecidas, outras um pouco mais anônimas. Mas já trouxemos nomes importantes. Desses anônimos, assim, que a gente deveria, né, que nós deveríamos saber, assim, que conhecer destaque. Um exemplo, a academia tem uma das patronas, que é a Rainha Zizi. A Rainha Zizi, muita gente conhece ela, lembra dela, né, da fisionomia. Ela foi rainha, né, da Marujada, lá de Brás Cubas. Ela faleceu há cerca de 4 anos atrás, 4, 5 anos. E a Zizi, né, ela foi uma das primeiras mulheres a comandar uma marujada, uma congada na cidade. Então, assim, nós demos uma cadeira para ela, né, homenageando essa mulher, porque essa história, né, não pode ficar só ali na rua dela de Brás Cubas. Sim. A cidade precisa conhecer, precisa reverenciar essa mulher, né? A gente conhece muito a Inhazefa na cidade de Mogi,
a professora Anícia, que deu aula a muita gente em língua portuguesa, a dona Amália, que era da religiosidade, né? A gente estava falando agora há pouco da tua avó, da dona Maura. Quantas gente não viu no casamento, na missa? São pessoas, né, que precisam estar cada vez mais sendo lembradas. Evidência, né? E Mogi, né, a gente trabalhou uma história muito eurocêntrica no passado. Só reverenciou homem branco. A gente não fala do indígena, não fala do preto, a gente não fala do pobre, a gente não fala da mulher. Então, precisa, né, trazer à tona essas pessoas que são marginalizadas pela história, estão na borda, cada vez mais pro holofote. E essas histórias todas são linkadas e você começa a entender, olha, a cidade não foi só o prefeito X, o empresário Y. Não, teve essa gente da base que fez a cidade. Se não fosse ele levantar cedo, 5 da manhã, essa cidade não funcionava. Né? Então, tem essa particularidade que é importante. Aí você falou de uma pessoa que, né, é uma anônima, né, que a gente deveria realmente reverenciar e conhecer. E uma pessoa que você mais, assim, você fala, poxa, esse personagem, ele mexe com a minha cabeça. Tem algum que você fala assim, pô... Bom, exclusivamente muito difícil. Eu tenho um carinho por muita gente, assim, na cidade de Mogi, né? Mas aquela relação da cidade em si, né... É difícil você pôr, eu consigo pôr nos dedos, né? O Alfredão é um cara que fundou a União, então uma pessoa preta, em 1913, fundar o campo de futebol. Gente, assista esse podcast. Então você imagina, ele com o sapateiro, poxa, deixou um legado no futebol. Pensar que o Fluminense foi ter uma pessoa preta jogando na mesma década, a Mogi já estava bem adiante. Sim. Né? Você tem, na religiosidade, na relação da fé e das festas, né, o Chico Preto, que foi da congada César de Souza, né, São Benedito do Coração de César, fundador. Então, são essas pessoas assim, que é difícil ter uma pessoa só em Azefa, né? Professor Jurandir, professor Isaac Grimber. Então, assim, é um legado de muita gente. Aquela que, né, disse que era dona quase Iaiá, né? Tem a Iaiá também. Iaiá tem uma história dela aí? Eu tenho uma relação muito forte com ela também. Hoje um pouco menos, mas assim, ela cruzou muito comigo em muitos momentos. Mas ela, basicamente, ela é mogiana, mas morreu em São Paulo, ficou presa num manicômio particular, pelo Estado interditar ela, diagnosticando uma esquizofrenia. Ela ficou 36 anos presa no quarto dela. Mas a história, assim, o pouco que eu sei, né? Que fizeram isso propositalmente para... tem duas linhas de teoria. Né, para pegar as terras, que eram muitas terras. Assim, hoje, olhando todo esse arcabouço da herança dela, a herança não foi desfeita. Pelo contrário, os tutores dela... Agora não lembro se foi 4 tutores na vida ou foi 5. Sim. Mas, vamos pôr, esses tutores, eles não subtraíram bens. Pelo contrário, os bens dela foram multiplicados. O que teve uma possível forma de corrupção e de ganho, né, desses tutores de uma maneira aí equivocada foi nos aluguéis. Mas eles... deixaram o que ela tinha quando ela foi interditada depois que ela morreu, basicamente era 6 vezes mais. Então, tudo isso ficou para a Universidade de São Paulo, para a USP, como ela não tinha herdeiros. O Estado deixou vacante, sem herdeiros, vai para o ensino. Né? Ela, curiosamente, né, em 2012, eu estava saindo da prefeitura, eu estava numa reunião sobre patrimônio histórico na prefeitura, e eu subi nas escadarias da prefeitura, meu celular tocou. Na época era uma pessoa que psicografava do interior de São Paulo, da região de Campinas. E ele falou, olha, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, uma mulher, dona Sebastiana, e ela pedia para que você pudesse, de certa maneira, contar essa história dela. Puxa vida, você tá brincando. Na época foi muito, muito estranho. Aí... E você aceita... Sim, com muito respeito. Eu tenho essa... Mas a pessoa tem uma religião? Fala, você está ficando louco. Não, eu achei muito estranho. Eu falei, às vezes pode ser algum golpe, o cara vai querer dinheiro, mas assim, ele nunca, em nenhum momento ele pediu nada. Ele falou, só te liguei isso, procurei teus dados na internet, eu acho que é você, pela característica que ela falou de uma pessoa jovem que estava trabalhando na história da cidade, né? Essa brincadeira já fazem basicamente 13 anos atrás. E aí, eu falei, não, tudo bem, eu vou empenhar e a primeira oportunidade que tiver, eu vou falar sobre ela. Não passou uma semana, na época, a TV Mogi News, nós tínhamos TV Mogi News, me ligou para fazer um documentário sobre ela. Ele falou, você topa? Eu falei, poxa, tá aí, né? Eu
Veio rápido, né? Foi, você já... E aí nós fizemos um documentário sobre ela, gravamos em São Paulo, na casa dela e no túmulo dela. Fizemos de ponta a ponta, da vida até a morte. Mas você não contou que você recebeu o recado lá? Não, aí pouca gente ficou sabendo. Na época minha esposa ficou sabendo, alguns conhecidos. Depois de tudo isso de lado, eu até conto. Falei. E aí ao longo dos anos eu sempre cruzei com ela em alguns momentos. Ela sempre aparece de vez em quando. Né? Você veio falar dela, não estava nada programado, tá? Tá vendo? Mas é sempre assim, esse encontro. Eu respeito demais. E ela é uma história que eu acredito que, pelo olhar da família inteira, as mortes trágicas, o irmão que se suicidou, eu acredito que não foi algo assim manipulado. Infelizmente, sim, teve uma doença mental ali, uma esquizofrenia, que ela precisou, e na época não tinha cuidado como é hoje. Na época o médico dela era o Franco da Rocha, psiquiatra, nome de cidade hoje, que interdita ela, porque ela não tinha marido, não tinha mais irmão, estava sozinha. Então, assim, quem ia cuidar? Patrimônio, né? E quem cuidou dela foi a família que batizou ela, a família Grande, tá, a família que mora em Guararema hoje. Então, que zelou por ela até o último dia de vida. Então, assim, são histórias que se cruzam. E acho que Mogi precisa reverenciar um pouquinho ela mais do que reverenciou hoje, né? Porque ela está no nicho sobre a história da mulher e a história da loucura. Então, assim, precisa, nesses dois âmbitos, fazer um pouco por ela. O que você acha assim, que dá para você fazer mais assim, para que esse jovem mogiano conheça mais sobre a nossa história? Assim? Então, hoje, eu estou com esse projeto que é o Redescubra Redescubra, Mogi, eu ia falar dele. Né? Tá. O Redescubra, ele nasceu, né, em fevereiro desse ano. Eu estava em Bertioga com a minha esposa, e aí um pouco desorientado ainda com essa mudança de voltar para a escola, de pensar como que tudo que a gente conseguiu deixar de legado, se ia ser continuado ou não ia. E aí eu falei, não, independente se vão continuar, eu preciso fazer. Eu já fazia, mas agora eu vou reunir isso e deixar institucionalizado. Né? E o Redescubra Mogi é isso, você descobrir ou redescobrir. Para quem não conhece, descobrir, mas que você já é mogiano, você redescobre o seu espaço. Então, através de vídeos, então a gente faz de 1 a 2 vídeos semanais pelas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook e o TikTok, e as aulas gratuitas, né? Então, é levar as pessoas para conhecer o espaço. Né? Esse ano eu levei 3 vezes para o centro da cidade, algumas vezes lá para o Arnaldo Pezzuti, para o Cemitério São Salvador voltamos no mês passado. Então, assim, a agenda agora, segundo semestre, um mês no São Salvador, um mês no Arnaldo Pezzuti. Tudo gratuito. As pessoas acessam lá o site, se inscrevem lá gratuitamente, tem um formulário pelo glaucoicl.com. E, basicamente, 19 horas, no dia marcado, chegar lá. Esse trabalho que você faz, Glauco, assim... um patrocínio, ele é seu? É você que banca toda a história? Como que funciona? Hoje... Você precisa de ajuda? Sim, isso é uma dificuldade. Eu tive que abrir nos últimos 2 meses, né? Eu tive que abrir uma linha de patrocínio. Tá. Porque eu, com salário de professor, não consigo bancar uma empresa para poder fazer a filmagem para mim. Eu sei editar, mas assim, tem que ter alguém técnico para editar. Vai ficar uma coisa de mais qualidade. Então, hoje tem um hall de empresas que estão me ajudando, né, com uma pequena porcentagem, para poder bancar esses gastos, tanto de impulsionar conteúdo, quanto de fazer conteúdo. Né, fazer um tráfego pago. Pagar alguém com um drone para poder fazer uma filmagem. Então, assim, são vários profissionais. Eu não posso ficar só na camaradagem, por favor, você pode fazer para mim? Não dá. Isso o lado do artista, que às vezes é muito mal. O artista não pode trabalhar de graça. Né? Então, assim, precisa. Por enquanto, eu não estou tirando nada para mim. Estou só pagando. Mas, assim, fico feliz. Você está igual eu aqui. É o lado. A gente tem que fazer aquela coisa. Não vai sair. Isso é um lado mesmo de ser esses pioneiros. E aí, dessa maneira. Então, hoje, algumas empresas estão ajudando. Eu escrevi uma leak para o ano que vem fazer esses roteiros com ônibus e ir para mais bairros da cidade. Alguns roteiros trazer o bairro para o centro. Então, tipo, vamos fazer uma saída lá do Coatinga. Quem quiser vir para o centro de Mogi, conhecer o centro, eu vou marcar e vou levar vocês do bairro para o centro. Vou fazer o contrário. Entendi. Lá no Novo Horizonte, Jundiapeba, vou fazer isso. Chácara dos Baianos. Vou pegar o líder comunitário, marco uma agenda com ele, as crianças acompanhadas com os seus respectivos responsáveis, pode vir de graça. Só que é uma captação de R$100 mil, não é preciso de ISS.
de empresários da cidade que possam, né, auxiliar. Não sair um tostão do bolso do empresário. Sim. É basicamente um tributo que ele tem que pagar. Exatamente. Para quem é prestador de serviço. Então, assim, ele participa do projeto, a marca aparece e ainda ele não tem nenhum gasto, nenhum custo com tudo isso. Então, é essa luta diária. Mas, assim, os retornos são muito bons. Cada vez mais, né, as pessoas estão dando oportunidade, como você hoje me deu essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre a história do projeto. Eu agradeço de coração. E assim, se não for vocês, né, sempre a galera da TV Diário, nas redes sociais, os amigos, o pessoal lá do Fiscaliza Auto Tietê também, que está sempre compartilhando os conteúdos. Sabe que eu te achei na internet, né? Eu já te acompanhava. Facilita, né? Pô, será que ele vem? Se eu convidar, vem que tem pessoas que às vezes falam, eu não gosto de falar, não sei o quê, pô. Não, eu falo, gente. Eu tinha o bichinho que não gostava de falar até os 14, 15 anos. Depois eu perdi a trava na língua de falar demais. Mas é bom. O Glauco, e como é o Glauco? O programa que a gente faz aqui, cara, é lógico, para você falar sobre o seu trabalho, é também uma homenagem. Você é um professor, cara. Como que é o Glauco fora da sala de aula? Porque você tem família. Sim. Como que é a vida do Glauco? O que o Glauco gosta fora a história, meu? Então, é um cara muito peculiar, né? Eu sou muito quieto, não bebo, não fumo, né? Então, é um jeito que eu tenho, né? Mas tem meus amigos, né? Que... através das nossas festas, churrascos, a gente participa bastante. Eu tenho lá os dinossauros do rock, também é a mesma coisa. Eu falei, nós somos dinossauro de nada, porque a maioria não bebe, não fuma, só faz a carne. E é gostoso se reunir, fazer uma pizza. Então, assim, em casa eu tenho um espacinho lá que a gente reúne os amigos, um pouco da família. Então, sou esposo da doutora Valéria, que é psicóloga. Bacana, doutora Valéria. Temos a nossa cachorrinha Belinha que nos dá muito amor aí. E é aquela coisa, nós somos uma família muito feliz e que a Valéria, com os seus pacientes e eu com os seus alunos, né, temos vários projetos aí, né, espalhados. Né? Que legal. A Valéria trabalhou muito social da cidade, né, hoje já está mais um trabalho administrativo no centro ecológico, no seu consultório, mas vai receber agora esse mês agora de agosto, uma homenagem na Câmara com mais 9 psicólogos aí com destaque. Então, um trabalho de vida, né? Sim, sim. Então, ela focou muito na psicologia oncológica, né? Então, ela ajudou muito paciente em oncologia com câncer. Muita gente tem muita gratidão por ela. Então, é esse lado, né? Eu como professor, ela como essa ativista de política de saúde pública, de sempre conseguir, né, as coisas, né? Um dos projetos dela que é fantástico na região, hoje tocado pela Rede Feminina do Câncer, que é o Trenzinho Leve Trás, que é um carro que há 15 anos atrás ela conseguiu com o Instituto Ronald McDonald, através do McLanche Feliz, para levar as crianças para poder ir até a Tuca fazer a quimio e rádio. Então, pega na casa e leva até o hospital e volta. Não precisa de transporte público. Às vezes a criança está legal aquele dia, para poder estar pegando um ônibus. Eu não consigo nem imaginar como que funciona a cabeça da tua esposa, né? Porque de fazer esse acompanhamento, a gente sabendo que às vezes a gente não pode falar que não acontece de alguns até não conseguirem, né? Eu trouxe uma pessoa aqui que está com câncer, uma amiga pessoal, e eu trouxe porque é uma guerreira, eu falei, você tem que ir lá contar, sabe? Ela faz o diário dela, ela posta, ela dança, e ela veio aqui e foi um dos podcasts assim que, mexeu tanto, eu falo, puxa vida, a gente tem que, sabe, que abrir o espaço para as pessoas verem, assim como eu trouxe a primeira mulher transexual de Mogi, trouxe o casal indígena, que aí, gente, é cultura, são pessoas iguais a nós, mas que tem uma mensagem, né? Não, é importantíssimo, é um trabalho que às vezes o paciente, aquela coisa, ela tá ali com ela, né? Então, às vezes na semana seguinte não tá mais. Muitos se curam. Tem aí o legado da cura, o exemplo para os outros. Então, assim, é uma mescla de emoções. Assim, é que eu não consigo imaginar como lidar com isso, né? Como que, né, ela consegue. Eu falo, poxa, eu vejo pessoas que fazem isso, eu falo, não são pessoas, né, muito abençoadas, né, cara? Demais. Eu falo, a Valéria tem uma missão e acho que da vida dela, ela já deixou esse legado consolidado, né? Então, nesse E ainda casado com o Dr. Glauco aqui. Eu casado, é gozado que a gente não vai no mercado mais junto, mas antigamente ia no mercado mais junto, né? Não dá tempo hoje em dia.
no corredor, alguém parava pra conversar com ela, porque via ela ler o trabalho vendo televisão. Daqui a pouco alguém parava comigo e falava. Então, assim, a gente não conseguia andar no corredor do mercado. Pelo trabalho nosso, pouco, né? É de escola, mas é do paciente. Mas são pessoas que... Vocês não podem ser juntos. Tenta então, fazer são dois superstars, pô. Fala, pô. Ele trabalha bem sempre. Então, assim, isso é importante das pessoas, né? Não custa... A gente sempre tá ajudando. Então, assim... isso é um dos legados da nossa vida. Ela topa vir? Eu acho com certeza. Vamos marcar aí um dia e ela vai vir com o maior prazer. Eu vou fazer a temporada com o médico. Eu descobri a diabetes. Eu acho que a diabetes é um assunto também que as pessoas... Estou com vários amigos que estão com diabetes e não imaginam. Precisa, uma doença silenciosa. Eu conversei com ele, falou, depois que eu fizer a temporada dos Correios, eu falei, não, vou trazer médico, começar a trazer pessoas que, né, agrega, né, sim, com certeza, ajuda, agrega. Né? E mais nós ainda, os homens, é difícil ainda ir pro médico e tratar. Então, assim, eu falo por mim mesmo, eu sou difícil, eu vou nos últimos... Você tá com quantos anos? Com 37. Tô acabadinho um pouquinho, vai rodou com o murcho. Tá meninão, pô. Tá. Mas, assim, eu comecei cedo, então, eu comecei na aula com 22. Pra não infartar, eu infartei... Não pode, né? Fiz as coronárias do nada também, cara. Tava o estresse, muito trabalho. Hoje eu tô com meus 118 quilos, mas cheguei em 2014 a 150. Você tem que reduzir, meu. Esse terno não servia, viu? Depois que eu descobri a diabetes, aquela dieta... Não todo dia picadinha. É danadinho, né? Não, mas Mas precisa, então Eu tô com 59 anos. Mas tá bem. Dói tudo aqui, viu? Ô, Glauco, faz parte. E me diga uma coisa aí. De tudo isso que você falou, cara, quais os novos projetos? Tem mais projetos aí? Porque você é uma... É aquela coisa, né? Como é que você... o seu tempo, cara? Porque eu conversei com você, eu dou aula, não sei o quê, dou aula, não sei o quê. Cara, aí você tem academia, aí você tem o Redescubra. Cara... Hoje minha esposa falou, tem um amigo nosso que brincou comigo. Você dorme? Falou, você faz coisa... Você não para, você tem rodinha no pé. Mas hoje minha esposa falou disso, porque hoje eu tive que fazer... Tô fazendo um curso, eu tive que fazer 4 provas. Aí... Tive que ir para a escola, aquela coisa, escola, prova. Depois também tenho meus estudos filosóficos aí com a maçonaria, que demanda tempo. Eu vi. Então, a minha loja é uma loja que é muito presente, então assim, amo demais também. Bacana. Então, hoje sou secretário, que é uma das funções chatas, é a parte administrativa da loja. Tem academia no sábado, tem o Redescubra. E tem os projetos que eu estou fazendo. Então, assim. Mas você não joga futebol, você não faz nada. Uma pedra, você tem que caminhar, você tem que correr, andar de bicicleta para que horas? Não tem jeito. Então, assim, a atividade física te fica para trás um pouquinho. Mas o professor assiste um filme, assiste uma Netflix? Cara, eu não consigo ter paciência para parar mais um dia. Antigamente eu gostava, eu não tenho muito, não. Fica aquela coisa de celular, você fica passando. Beleza. São 2 também. Mas é o tempo para uma leitura, né? É um tempo para uma pesquisa. É o que eu gosto de fazer. Então, assim, é o que me leva mais para esse âmbito. Né? Quando a gente consegue descer o fim de semana para a praia, a gente desce. Né? A gente tem um cantinho que a gente gosta de estar em Bertioga, então é o que nos relaxa e conecta. Isso é importante. Tanto que o Redescubra nasceu em Bertioga. Então, assim, foi ali concebido. E não fosse a praia, a areia, essa conexão na natureza, eu não tinha pensado em tudo isso. E depois, alguns amigos que começaram a levantar e falaram, Glauco, é uma nova fase. Então, assim, tem tudo para dar certo. Eu acho que um dos pontos hoje é o Redescubra se consolidar em Mogi, primeiro ponto. Segundo, a gente conseguir dar o saldo com ele, o Redescubra Alto Tietê, trabalhar as cidades do Alto Tietê. Isso é importante. Então, fazer um grande Arujá, Santa Isabel, canal história trabalhando também. as histórias dos municípios, né? Mas eu não quero só eu trabalhar, eu quero convidar mais pessoas, né? Pelo menos um em cada cidade, para a gente ter um hall de pessoas. E depois o salto maior eu Redescubra o estado de São Paulo. Que aí a gente fazia esses roteiros das cidades. Já temos algumas instituições que estão interessadas nessa temática de como que eu alinhavei, né, esse roteiro, de como ele é feito, porque muitas pessoas cobram em São Paulo, é R$20, é 30, é 50, aqui é de graça. E isso é de graça, dá muito certo. Sim. Né? Então, acho que é esses pontos, né? O futuro hoje. E de tudo mesmo, assim, o grande sonho hoje que eu tenho, um legado que eu queria, assim, o Glauco, daqui a alguns anos, não tá mais por aqui. Qual que foi o maior legado dele? É tentar fazer tudo para que aquele teatro do Arnaldo Pesutti seja reformado, seja revitalizado. Assim, para mim, é o meu objetivo de vida agora, nos últimos tempos, que eu quero deixar redondo, assim, que seja em fase, a gente vai ter que fazer Rouanet, é algo na casa dos seus 30 milhões de reais, mas assim, precisa começar. A gente precisa criar
chamar a atenção das autoridades para olhar para aquele espaço, dos deputados estaduais e federais, entender que não é um teatro do hospital e de Mogi, é o Alto Tietê inteiro. Que pode também, né? Vai ser um mega do teatro, utilizar, né? Por 600 pessoas, com palco, com pé direito que tem caixa cênica. Eu vou lá conhecer, porque assim, eu nem imaginava que tinha um teatro. Não, é lindo, é acústica fantástica. Acústica fantástica. Meu pai morou pertinho ali da EE ali. Sim, do lado. Do lado, em frente ao Besutti ali. Então hoje é esse foco, é ajudar esses pacientes, o hospital a se conectar e ter esse espaço cultural de volta. Glauco, mudando um pouquinho, né? E qual a sua opinião aí, né? A gente está falando de Mogi, eu sou do mercado imobiliário, a gente está vendo a cidade, são tantos projetos, cara, de prédios, eu estou vendo a cidade muito... Eu falo, vai chegar uma hora que, não sei se essa preservação vai continuar assim, porque você vê a cidade crescendo para tudo quanto é lado, uma forma meio desorganizada. Como é que você enxerga isso aí? O que você acha disso aí? A gente tem, né, toda uma política... Lugar que não podia fazer, estão fazendo. Uma política de planejamento da cidade, plano diretor, temos regramentos, mas assim, a gente sabe que a especulação imobiliária é gigantesca, né? Então, a gente está vendo a crise hoje do Clube Náutico, estamos vendo a urbanização. Eu moro na Vila Suíça, então ali a reserva virou tudo, Itapetí, que vai ser um mega do empreendimento. Já. Então, assim, são grandes empreendimentos de impacto, né? Mogi hoje, né, pelo último censo, está com 460 mil habitantes, vai arredondando. Sim. Então, 460 mil habitantes. Só com mais esses empreendimentos ao longo dos seus 15 anos futuros aí, Mogi vai saltar facilmente aí para 590, 620 mil habitantes. A cidade, com a sua mobilidade, não está preparada. Não. Então a gente já sabe o quanto a cidade trava com nós hoje. Imagina, porque ela não foi pensada, né? Raros prefeitos alargaram a cidade, as avenidas, criaram e fizeram o fechamento da perimetral. Né? Eu ando máximo pela perimetral. Eu não consigo mais cruzar pelo centro da cidade, eu evito. Né? E aquela coisa, a inversão. Né? Eu admiro muito ter um amigo em Mogi que é uma referência na arquitetura no mundo, que é o Ciro Pironde. O Ciro Pironde é um arquiteto que formou em Mogi, mora em Mogi, e o Ciro vai para São Paulo de trem. Então ele trabalha em São Paulo de trem, ele não vai de carro. Né? E ele fala muito, né? Então nós temos que fazer uma inversão. O centro é para o pedestre, não é para o carro. O centro tem que estar ocupado, como eu já disse na minha fala anterior. Tem que ter ferramentas, tem que ter comércio, tem que ter cultura, educação, tudo rodando no centro. E as pessoas ali, com o transporte público, chegando até o centro, sem carro. O centro de Mogi, se você pegar a planta do centro da cidade, feita pelo professor Jurandir, que é de 1610 e 11, né, daquelas primeiras levas da cidade e da aldeia de Mogi até chegar à vila, e pegar a planta de 1901, que é a primeira planta feita pelo município mesmo, cruzar, você vai ver que não teve nenhuma expansão, é a mesma planta do centro. Planta. O centro que eu digo aqui, São Benedito, Carmo, Remédios e Rosário. Esse centrinho da cidade, o centro histórico que a gente fala. Não teve mudanças. O que teve foram outras mudanças em outras áreas, mas assim, a cidade... ela já é cortada, a gente fala, tem o lado alto e o lado baixo, pela linha de trem. Deixou duas cidades. Agora, com o pedágio, a gente vai ter mais um corte. Então, vai ser uma pizza de 4 fatias. A gente vai cortar a cidade, se corta na horizontal, vai cortar na vertical agora. Porque as pessoas, para poder ir da Vila Lavínia para Brás Cubas, vai ter 4 ou 5 acessos. Então, assim, a cidade vai atravancar mais ainda. Então, precisa se pensar em tudo isso. Não, você falou uma coisa, né? Eu fui criado na Vila Lavínia. Onde a gente morava, onde era aquela antiga delegacia ali, não tinha um viaduto. Quer dizer, hoje, pra gente que estava na Vila Lavínia, minha mãe para Brás Cubas, ela tem que... Você vê a loucura? Eu venho da... Cortaram... da Avenida das Orquídeas, de sentido Itacoa-Mogi, e quando eu chego na rotatória da Avenida das Orquídeas para pegar ali a Placo, é tudo parado. A gente do viaduto parado, então ali estrangulou. Estrangulou. E é uma avenida que foi planejada. Para nós, né, assim, que foi passado quando fizeram aquele viaduto, ele tinha que morrer na pracinha lá do Quilombo, acho que deram o nome de Quilombo ali. Ele não poderia, numa rua principal, onde os bairros se interligavam. Que é a Vasco Coelho ali, eu falo, gente, ela desceu e matou. Então, quer dizer, quem tá na Vila Lavínia... Você tem que fazer uma volta... A volta.
Não é. Então, esse planejamento, como eu digo, precisa se pensar nessa cidade, né? E não é pensar a cidade em 4 anos, não é pensar a cidade em 8 anos. Né? É pensar a cidade mesmo a longo prazo, 30, 50 anos. A política pública é isso. É você iniciar um projeto. Muitas vezes esse projeto não vai ter a assinatura desse deputado, desse prefeito, desse vereador. Ele vai morrer com uma outra assinatura no final. Mas não importa. Entre as vaidades, o final, quem ganha a sociedade é a cidade. É a cidade. Porque essa política aí tem a descontinuidade. Isso é péssimo para qualquer tipo de esfera. Então, isso que tem que se pensar. Mogi, né, teve grandes legados na mão do prefeito Valdemar. Se não fosse ele, não tinha Mogi Dutra, Mogi Bertioga, a própria Perimetral. Eu vi uma entrevista do dia que a Marilei postou do Padre Melo falando sobre a passagem de nível que ele fez, as críticas que ele recebeu naquela época. Imagina hoje sem a passagem de nível. Então, assim, são pessoas que pensaram a cidade a longo prazo. Ok, mas assim, precisa ter essas continuidades. Então, isso é um ponto que hoje é crítico e cabe hoje entre prefeitura e vereadores cada vez mais dialogar para pensar esse futuro de Mogi. Igual o seu Valdemar não vai ter mais. Foi uma outra época ainda. Foi. Glauco, por favor. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Grande papo aqui com o Glauco. E agora ele vai, né? Das ponderações finais, as redes sociais. Glauco, câmera sua, fique à vontade. Beleza. Fala o teu projeto. Peça ajuda pro povo aí. Perfeito. Agradeço, então, Márcio, por essa oportunidade, né? De você poder hoje estar aqui hoje, né? E através das redes sociais você pode conhecer aí o trabalho que eu realizo através aí tanto do Instagram História de Mogi das Cruzes, quanto da minha própria página que é Glauco Richelli. E ali, né? E o meu site que tem todos os links, né? Que é o glaucorichelli.com, né? Esse trabalho de reconectar a história de Mogi com o passado, o presente e o futuro da cidade. Então, ali você vai poder ter materiais, cada vez mais está desenvolvendo e dando acesso. Então, eu vou estar daqui a alguns meses disponibilizando uma cartilha sobre educação patrimonial, por exemplo, para as crianças das escolas trabalharem. Os gibis da Turma da Mônica que nós fizemos ano passado, está no link lá da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. São materiais importantes. Tudo isso se torna concreto, né, e cada vez mais conecta as pessoas ao passado. Então, convido vocês a ter essa oportunidade. E quem puder e quiser patrocinar o Redescubra, depois tem o meu contato, fique à vontade, eu apresento para vocês as propostas, né, e a tua empresa linkada a esse tipo de trabalho e projeto, né, tem uma visibilidade enorme, porque está apoiando um projeto de educação e de cultura. Então, fico com o convite, agradeço. Muito obrigado, viu, Márcio? Legal. Então, vamos lá. Glauco, obrigado pelo bate-papo tão rico. Hoje a gente não falou só de prédio, igreja, cemitério. Falamos de identidade, né? De memória, daquilo que faz a cidade ser mais do que concreto, né? São a história das pessoas, né? Mogi das Cruzes tem patrimônios incríveis, mas o maior patrimônio é o povo que mantém viva essa cultura. Gente, eu vou encerrando por aqui e um grande beijo para todos, né? O patrocínio de hoje é da Escola de Inglês da Let's, né? E agradeço por mais um programa e vamos pro próximo. Até mais.